E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Altíssimo e do nosso Messias esteja com todos. Nesse vídeo aqui eu quero responder um questionamento que várias pessoas já me fizeram acerca do tema da pré-existência, principalmente sobre 3 versos específicos que, se for analisado com um véu religioso, só no literal, isolado de contexto e ainda da forma que os líderes religiosos ensinaram, acaba que parece sim, em tese, refutar esse entendimento que eu venho trazendo aqui acerca da pré-existência. Porém, tudo precisa ser analisado em seu contexto, em sua aplicação, e precisa estar em harmonia com as escrituras no geral. Afinal, a Bíblia não se contradiz. Ela é um livro que tem várias passagens que estão em harmonia uma com a outra. As passagens se conversam e não se contradizem. Então, nesse vídeo aqui eu quero esclarecer melhor sobre essas 3 passagens e o fato de que nós não herdamos a culpa do pecado de Adão, e que dizer isso é um erro gravíssimo e até mesmo colocar injustiça por parte de nosso Criador. Então eu quero esclarecer aqui melhor sobre esse tema. O primeiro e principal texto que algumas pessoas utilizam para contra-argumentar contra a pré-existência é o que está escrito em Romanos 5 a partir do verso 12. Eu vou ler aqui e depois eu trago a explicação. Fala o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Então esse texto realmente fala que nós herdamos algo de Adão, mas em nenhum momento aqui está escrito que nós herdamos a culpa pelo pecado de Adão. Ou seja, nós não nascemos aqui nessa terra culpados pela transgressão de Adão, mas sim nós herdamos a natureza corruptível, a natureza mortal de Adão, após o pecado que ele cometeu. E nós nascemos com essa natureza, mas nós não nascemos com a culpa do pecado de Adão. É diferente uma coisa da outra, e o próprio contexto desses textos no geral diz isso, que a morte veio por meio de Adão, e a consequência da morte vir por meio de Adão é que todos nós também ficamos suscetíveis à morte, a esse corpo mortal. Então é essa condição que nós herdamos de Adão, e os versos aqui são muito claros, como por exemplo o verso 12 que fala: a morte passou a todos os homens como consequência do pecado de Adão. No verso 14 também fala: a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão. Aqui não está falando que ninguém não tinha pecado antes, mas sim que a morte foi para aqueles que até não tinham pecado no mesmo nível que Adão. Até porque o pecado e a responsabilidade do pecado de Adão e Eva foram gravíssimas e trouxe sérias consequências para toda a humanidade, que encarnaria aqui nessa terra por meio de Adão e Eva. Afinal, eles é que foram o casal primordial, e todos nós viemos diretamente da genética deles aqui nessa terra. Então esse contexto trata-se de natureza corruptível herdada, e não de culpa herdada. É bem diferente uma coisa da outra. Do mesmo jeito que nós herdamos a natureza corruptível de Adão, nós herdaremos a natureza incorruptível do Messias, mas nós não herdaremos a mesma justiça do Messias. Entende que é diferente uma coisa da outra? Porque vamos supor que fosse aplicada a mesma régua para o pecado de Adão e para a justiça de Cristo, então se todos nós fomos enquadrados culpados pelo pecado de Adão,
todos nós também seríamos considerados justos no mesmo nível de Cristo. Pois se herdamos a culpa de Adão e todos nós fomos colocados na mesma condição pela culpa de um outro, do mesmo modo a gente herdaria a mesma justiça pela justiça de outro. Mas é óbvio que o texto não está falando disso, mas sim da natureza que herdamos de um e da natureza que herdaremos de outro, devido à justiça de Cristo. Mas nós jamais vamos chegar no mesmo nível de justiça dele. Afinal, nenhum de nós fizemos o que ele fez. Do mesmo jeito que nós não herdamos a culpa do pecado de Adão, mas sim a culpa pelos nossos próprios pecados já cometidos desde antes deste mundo ser criado. Agora, a natureza corruptível de Adão, nós sim herdamos, devido ao que aconteceu no Éden e por Adão ter sido o primeiro representante da humanidade. Eu ainda vou esclarecer aqui melhor nesse vídeo porque eu penso que Adão teve essa responsabilidade tão grande. E no segundo livro de Enoque, na minha opinião, está a resposta de algo que eu já tinha em mente e que para mim esses versos que eu vou ler aqui depois é só uma confirmação do que eu já acreditava. Então que fique claro isso. Herdar a natureza genética corruptível e mortal é diferente de herdar a culpa. E isso seria injustiça se a gente herdasse uma culpa por uma coisa que sequer nós fizemos. É injusto isso. É só você se questionar. Imagine que seu avô ou seu pai comete um crime e você se torna responsabilizado pelo crime que seu avô e seu pai cometeu. Isso seria considerado justo? Você acha que seria o certo a se fazer ou não? Agora, o crime que seu avô ou seu pai cometeu pode sim influenciar que você nasça em um ambiente difícil, em um ambiente com muitas tribulações. Afinal, eles cometeram um crime e isso traz consequências, mas isso não significa que você será considerado culpado como eles foram pelo erro que eles cometeram. Outro exemplo, vamos supor que o seu pai é um alcoólatra e você nasceu num ambiente onde o alcoolismo é muito comum, fora o fato que na sua genética, devido ao que o seu pai fez de consumir muitas bebidas alcoólicas, pode influenciar em você uma tendência para desenvolver o alcoolismo, fora as questões espirituais, de entidades que alimentam certos vícios. E você estando nesse ambiente, você está sujeito a essas entidades. Mas isso não significa que você é considerado culpado do alcoolismo porque o seu pai é um alcoólatra, mas sim que você nasce num ambiente onde o alcoolismo é comum e você pode ou não, baseado no seu livre-arbítrio, seguir o caminho do seu pai, ou não seguir. E assim se aplica para nós, humanidade. Nós não estamos aqui porque um terceiro, um antepassado nosso, errou. Mas sim que nós estamos aqui porque nós erramos na nossa pré-existência e o erro que eu já venho falando por aqui, nós ficamos omissos em meio à batalha celestial e devido a esse erro nós precisaríamos passar por um teste para demonstrar a fidelidade ao Pai. E o único caminho para vencer esse teste é através do nosso Messias e pelo preço que ele pagou pela remissão dos nossos pecados. Porém, Adão, sendo o primeiro representante da humanidade, no Éden, ele falhou. E devido a essa falha de Adão, devido a ele ter contaminado sua genética, todos aqueles que encarnariam por meio de Adão e Eva também herdaram essa genética. Mas eles não herdaram a culpa do casal primordial. Eles herdaram a genética e a natureza mortal que ocorreu após o pecado no Éden, que é o tal fruto que Satanás ofereceu para Eva. E desse texto que eu li aqui para vocês, a partir do verso 12, antes um pouco fala do nosso estado pré-mortal, pré-existente, o que só mostra que o contexto de Romanos 5, a partir do verso 12, quer dizer é de que nós herdamos a natureza mortal de Adão e não a culpa dele. Olha só o que está escrito a partir do verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. O que significa reconciliação? Reconciliar aquilo que um dia estava conciliado e que por algum motivo, por alguma causa, deixou de ser conciliado.
Se nós um dia estávamos conciliados com o nosso Criador, foi porque um dia estávamos junto com Ele, sem pecado, sem culpa. E essa palavra reconciliado significa voltar a ter o favor de algo, o que só indica que um dia tivemos esse favor, e esse favor é a glória do nosso Criador, que antes nós tínhamos, que antes nós habitávamos junto com Ele. Mas devido ao nosso próprio erro que cometemos lá, nós precisamos passar aqui por esse teste, mas não porque merecíamos. Esse teste só é possível por meio do nosso Messias. Se não fosse o preço pago dele, era para termos sido condenados, mas por meio dele nós recebemos essa segunda chance, por um erro que nós cometemos, e não por um erro que outra pessoa cometeu, e isso seria injusto, contra a justiça, de culpar a cada pessoa pelo erro que ela comete. Não tem como alguém ser considerado um pecador sem que antes essa pessoa tenha cometido algum pecado. Isso é muito lógico, é muito óbvio, mas infelizmente o cristianismo ensina essa forma deturpada de que nós viemos aqui nesse mundo debaixo de uma culpa por um erro que sequer cometemos. Cadê a justiça aí? Romanos 3:23 fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E destituído significa ser afastado, ser retirado, ser rebaixado, o que indica que nós estávamos nessa glória, mas fomos retirados dessa glória. Mas por meio do nosso Messias nós recebemos essa oportunidade de resgate. Afinal, redenção significa resgate, recompra e libertação. E todas essas palavras só podem ser aplicadas se algo um dia te pertencia e por algum motivo foi retirado de você, mas você resgata esse algo que você perdeu. E é isso que o nosso Criador fez por meio de Cristo. Então, dito isso, vou ler aqui alguns versos da Bíblia que deixam bem claro que nós não podemos herdar o pecado de nossos antepassados e que cada alma que cometer um erro, essa que deve pagar pelo seu erro e não pelo erro de um terceiro. Ezequiel capítulo 18, no verso 20, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. E essa palavra iniquidade no original significa culpa, ou punição por iniquidade. Ou seja, nós só recebemos uma punição por um pecado que nós cometemos. E essa mesma fala também é dita pelo profeta Jeremias, em Jeremias no capítulo 31, a partir do verso 29. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Essa palavra iniquidade é a mesma utilizada em Ezequiel 18, 20. Culpa ou transgressão por uma iniquidade, por um pecado. E agora Deuteronômio 24, no verso 16. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Mais uma vez indicando que cada pessoa é que deve pagar pela sua transgressão e que você jamais será considerado culpado pelo pecado de outra pessoa, mas sim pelo seu próprio pecado, pela sua própria transgressão. E a morte que esse verso fala é você, por exemplo, sofrer uma pena de morte por um erro de outra pessoa. É claro que isso é injusto. Agora, nós herdarmos o corpo corruptível de Adão é diferente. E se nós não tivéssemos errados na pré-existência, nós não herdaríamos essa condição carnal e corruptível de Adão, mas é uma condição necessária para todos aqueles que falharam. É simples, se não houvesse falha, nós não precisaríamos estar aqui. Então, dito tudo isso de agora, o outro texto que muitos se questionam é de 1 Coríntios 15, a partir do verso 42, e eu vou ler aqui e depois eu explico melhor, mas o contexto, assim como Romanos 5, é bem claro. Trata-se de natureza herdada, e não de culpa ou justiça herdada. É diferente. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu.
qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então esse texto de Coríntios só completa a explicação que eu venho dando aqui. Nós primeiro herdamos a natureza corruptível e mortal de Adão, e depois todos aqueles que forem fiéis ao Messias, esses herdarão a natureza incorruptível e imortal do nosso Messias. Mas jamais nós herdamos a culpa de Adão e jamais nós herdaremos a justiça de Cristo no mesmo nível. Tem gente que até pega o verso 45, 46 e 47 para dizer que isso refuta a pré-existência. Bom, mas se for levar de forma isolada e ao pé da letra, se for levar assim mesmo, que primeiro veio Adão e depois Cristo, então significa que Adão existia antes de Cristo? É claro que não. Não é isso que o texto quer dizer. O texto fala de natureza herdada. Primeiro herdamos de um, depois herdaremos de outro. É isso que o contexto quer dizer. Por isso que nós receberemos a incorruptibilidade, porque herdamos primeiro a natureza corruptível de Adão. Primeiro nós herdamos a natureza, a imagem do homem terreno. Depois herdaremos a natureza e imagem do homem celestial. O contexto é muito claro. Bom, e agora sobre Gênesis 2:7 está escrito que Adão foi feito do pó da terra, o Criador soprou neles o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. Aí alguns pegam esse texto para dizer, Adão não existia antes, ele foi feito alma vivente, como se ele nunca tivesse existido antes. Mas o problema é que essas pessoas, infelizmente, têm a dificuldade de compreender que o relato a partir de Gênesis 1:3 é uma recriação e uma restauração das dimensões, porque houve uma era anterior, da qual todos nós fomos participantes diretos, como tem em inúmeras referências bíblicas. Mas a batalha nos céus aconteceu entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, pois como eu expliquei com mais detalhes na última live que eu fiz sobre a pré-existência, o texto de Gênesis 1:2 é traduzido erroneamente como a terra era ou estava sem forma e vazia. Porém, a tradução mais fiel ao original deveria ser a terra se tornou sem forma e vazia, pois a palavra no original raiá indica isso, tornou-se, veio a acontecer, ou seja, a terra se tornou sem forma e vazia devido à rebelião que ocorreu nos céus. Antes, ela não era em caos, não era sem forma e vazia, mas após a rebelião celestial, ela se tornou sem forma e vazia. E por meio do Messias, o haja luz de Gênesis 1:3, o Criador restaurou as dimensões que foram abaladas pela batalha nos céus. Então o Jardim do Éden se localiza no terceiro céu, e os 7 dias de criação são, na verdade, a restauração das dimensões que foram abaladas após o que ocorreu no reino celestial, onde 1/3 decidiu se rebelar contra o Pai, liderado por Satanás, 1/3 foi fiel ao Pai, defendeu o trono do Pai, e 1/3 não tomou partido, e esse terço somos nós. Mas nós, ao contrário do terço que escolheu Satã, nós recebemos uma segunda chance, e as dimensões foram recriadas para que a gente realizasse esse teste, nessa segunda chance que nós recebemos através do nosso Messias. Agora eu quero ler aqui essa revelação incrível que está no segundo livro de Enoque, a partir do capítulo 30, onde mostra claramente que Adão é pré-existente, que ele já existia antes e que ele foi o primeiro a passar por um teste devido ao erro que ele cometeu durante a batalha nos céus. Então vamos lá, segundo livro de Enoque, capítulo 30, a partir do verso 10. No 6º dia fiz uso da minha sabedoria para criar o homem de 7 graus de densidade, 1 a sua carne da terra, 2 o seu sangue do orvalho, 3 os seus olhos do sal, 4 os seus ossos de pedra, 5 a sua inteligência da vivacidade dos anjos e da nuvem, 6 suas veias e seu cabelo das plantas da terra, 7 a sua alma do meu sopro e do vento. E dei-lhe 7 naturezas, a carne para a audição, os olhos para a visão, a alma para o olfato, o sangue para o tato, os ossos para a resistência e a inteligência para a doçura e o regozijo. Formulei uma máxima adequada. Criei o homem da natureza invisível e visível. De ambas provém sua morte, sua vida e imagem. Ele conhece o poder da palavra como algo criado, pequena na grandeza e grande na pequenez. Agora olha a revelação, a partir do verso 14. E coloquei na terra um segundo anjo, nobre, grande e glorioso, e o designei como governante na terra, para que tivesse a minha sabedoria.
e não havia ninguém igual a ele entre todas as criaturas existentes. Dei-lhe um nome baseado nas 4 partes componentes, do leste, oeste, sul e norte, e designei-lhe 4 estrelas especiais, e o chamei pelo nome de Adão, e mostrei-lhe os 2 caminhos, o da luz e o das trevas, e disse-lhe: isto é bom e isso é mal, para saber se ele nutre amor ou ódio por mim, para saber quem dentre sua gente me ama, pois conheço sua natureza, mas ele próprio não enxergou. Portanto, por não tê-la enxergado, ele pecará mais. E eu disse: além do pecado, que há senão a morte? Olha só que maravilhosa essa revelação. Esse livro deixa bem claro nesses versos. Adão era um anjo que foi colocado no Éden para governar o jardim do Éden. E ele estava sob teste. E ele já havia cometido pecado, mas não aquele pecado que ele cometeu depois com Eva. Porque esse texto relata antes do acontecimento de Eva com Satanás e depois de Adão com Eva. Relata que Adão já estava em pecado nessa época e que ele deveria demonstrar fidelidade ao Pai, assim como todos os seus descendentes. Por isso que está escrito a partir do verso 17. Isto é bom e isso é mal, para saber se ele nutre amor ou ódio por mim. Por quê? Porque faltou para Adão definir de vez se ele escolheria o amor ou o ódio, a fidelidade ou a rebeldia. Adão não tomou esse partido, por isso que ele foi colocado ali, assim como todos os seus descendentes. Por isso que na continuação fala: para saber quem dentre sua gente me ama. Ou seja, todos aqueles que descenderiam de Adão precisariam demonstrar o ódio ou o amor perante ao Criador. Esse teste que todos nós estamos sujeitos para demonstrar qual caminho a gente quer seguir, se é a total rebelião ou se é a fidelidade, como consequência, a vida eterna. E no verso 18 fala que Adão tinha pecado, até por ele não reconhecer a sua identidade, o que só indica que ele errou na pré-existência, porque esse relato é antes do que aconteceu com Eva e Satanás. É antes de Satanás ter oferecido o fruto proibido para Eva, e depois Eva ter oferecido para Adão. Adão ainda não havia errado com esse pecado específico, mas ele já tinha pecado nessa época. Ali ele já estava passando por teste, e todos os que descenderiam dele também passariam por esse teste, para demonstrar o amor e a fidelidade genuína ao Criador. No caso de Adão, como eu havia mencionado antes, para mim esse texto deixa claro que o fato de Adão ser o primeiro e ele carregar essa culpa e essa responsabilidade tão grande foi porque Adão foi o líder dos neutros. Provavelmente ele era o de maior hierarquia, e ele que liderou os demais neutros a não tomarem partido. É como se ele fosse aquele que chegasse e falasse assim: ó, vocês aqui, ó, vamos ficar aqui de boa, não vamos tomar partido não, deixa eles lá entre eles, não sei bem o que está acontecendo aqui, mas vão ficar na nossa aqui, não vamos tomar nenhum partido. Eu penso que ele foi o que mais liderou nesse aspecto, e por isso que a responsabilidade para ele foi a maior. Até porque a guarda está relacionado à patente de querubim. Então Adão possivelmente era um querubim de alta patente, e por isso que a responsabilidade para ele foi tão grande. Ao que muito é dado, muito será cobrado. E ainda depois, com a falha que ele teve junto com Eva, a responsabilidade para ele ainda foi maior, porque todos aqueles que descenderiam dele acabaram herdando essa natureza corruptível e mortal, devido ao pecado no Éden, depois desse relato que eu mencionei aqui. Fato é que Eva é que transgrediu primeiro, não foi Adão. E Adão não cometeu a transgressão diretamente com Satanás. Adão cometeu a transgressão com Eva, sendo ela já contaminada depois do que ela fez com Satanás. E Adão também errou em guardar o jardim, afinal foi dado a ele essa função de guardar o jardim, de vigiar todas as criaturas, de vigiar inclusive sua mulher. No momento da tentação de Eva, Adão estava ausente, então ele falhou na guarda do jardim e também comeu do fruto proibido junto com Eva, que é a relação que ele teve com Eva, estando Eva já contaminada, com seu DNA e a sua natureza completamente contaminadas, após o que ela realizou com Satanás. Então Adão, como foi dado a ele uma responsabilidade maior, ele falhou em guardar o jardim e ainda cometeu a transgressão com Eva. Por isso que é falado que nós herdamos essa natureza de Adão e não de Eva, porque Adão que era o líder, e ele é que deveria ser responsabilizado por isso, porque foi dado a ele essa função principal de guardar o jardim, mas ele falhou. Agora, falar que nós herdamos essa culpa de pecado por causa dele,
aí já é um erro grave, pois, como eu mencionei, é contra a justiça e ainda seria terceirizar a culpa. Você vê que muitos crentes falam, se eu encontrar Adão no céu, eu vou brigar com ele. Mas foi você que errou, não foi Adão que errou. Agora, depois do erro de Adão, a nossa situação ficou mais complicada. Mas não foi por causa de Adão que nós viemos parar aqui. Foi por causa de nossas próprias transgressões. Nós é que erramos e nós que devemos ser responsabilizados pelos nossos erros e não um terceiro. Isso é muito lógico, mas existiram níveis de erro, níveis de transgressões. Alguns erraram mais, outros erraram menos. Por isso que cada um de nós aqui somos colocados em condições individuais, o que só indica que é devido ao que ocorreu anteriormente. Se nós todos estivéssemos aqui debaixo da mesma condição, no sentido de herdarmos a culpa de um terceiro, não era para sermos postos nas mesmas condições, mas o fato de estarmos em condições diferentes indica que o nosso procedimento na pré-existência foi diferente. A única semelhança é que todos nós fomos omissos em meio à batalha celestial. E isso sim, por isso que todos nós viemos aqui nesse mundo. E todos nós, possivelmente, fomos liderados ou induzidos a ficarmos omissos por meio de Adão. E talvez também por meio de outros que possuíam hierarquias maiores. Por isso que para esses a responsabilidade é maior, mas para nós também existe um peso e uma consequência, que é essa condição atual aqui. E por isso que todos nós temos aqui essa natureza dual, da luta da carne contra o espírito, do bem contra o mal, da razão contra a emoção. Tudo isso se deve ao nosso pecado anterior. Mas enfim, vou ler aqui mais uns versos que mostram que o julgamento é de acordo com o procedimento individual de cada um, de acordo com os atos que cada um realizou, e isso será balanceado, se seremos justificados através do Messias ou se seremos condenados. Romanos, no capítulo 2, a partir do verso 6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Cada um será julgado de acordo com o seu procedimento, de acordo com as suas obras, de acordo com a sua fidelidade, e não que todos serão colocados na mesma condição por um ato de um terceiro. Isso não existe, é contra a justiça, é contra a lógica. Apocalipse 20, a partir do verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O julgamento é individual para cada pessoa. Cada pessoa receberá a sua sentença ou a sua absolvição de acordo com as suas obras, e não de acordo com a obra de um terceiro, de outra pessoa. 2 Coríntios 5, no verso 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E para encerrar, Apocalipse 22, no verso 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Ou seja, tanto as punições como os galardões e as recompensas que os salvos irão receber é individual, de acordo com o procedimento de cada um. É claro que os que forem condenados, todos estão na mesma condição de serem condenados, mas alguns serão punidos de maior forma, com maior intensidade, de acordo com seu procedimento. Do mesmo modo no reino, todos que estão no reino é porque foram salvos. Então, nesse sentido, estão na mesma condição. Mas entre os salvos, há aqueles que receberão uma recompensa maior devido às suas obras, enquanto que outros vão receber recompensas menores, porque talvez não tiveram tanto tempo de agir, talvez porque não procederam tão bem assim e só foram crer e ser fiéis depois, enquanto que outros foram fiéis por mais tempo,
outros fizeram mais obras, outros multiplicaram muito mais os seus talentos, de acordo com os talentos que o Criador concedeu a eles. Por exemplo, a alguma pessoa foi dada 5 talentos, mas ela multiplicou em 10 vezes e conseguiu comprar mais 45 e obteve ao todo 50 talentos, enquanto que a outra pessoa foi dada 20 talentos e essa pessoa apenas manteve os 20 talentos. Mesmo que o outro tenha recebido menos talentos, a recompensa para ele será maior, porque ele soube multiplicar melhor aquilo que ele tinha. Assim também será com os galardões, com aqueles que forem salvos. Bom, mas era esse o vídeo que eu queria trazer acerca dessa falácia que é pregada no cristianismo em vários lugares por aí, de que nós herdamos a culpa de Adão, mas como eu mostrei aqui, não tem base bíblica nenhuma, é apenas um entendimento errôneo acerca de algumas passagens e por não terem também esse entendimento da pré-existência, que é tão esclarecedor, que esclarece o porquê de estarmos aqui. Que todos vocês fiquem na paz e que o Eterno abençoe grandemente a vida de vocês. Em nome do nosso Salvador amado.